gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês todas as 50 leituras que eu fiz no ano de 2020. Então, antes do vídeo começar, já vou pedindo pra você deixar seu like, pra você se inscrever caso não for inscrito, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Comenta aqui embaixo se você conseguiu ler bastante no ano de 2020, como foram as leituras, se foi produtiva, porque o que importa não é só a quantidade, mas sim a qualidade, como você está se conectando com as leituras. E é isso, bora pro vídeo. Então, esse ano de 2020 foi incrível pra mim, foi assim, eu bati o meu recorde de leituras, assim, de todos os anos. Então eu fiquei muito satisfeita. Eu comecei o ano, não tava lendo muito bem, então eu coloquei uma meta de que eu leria pelo menos 12 livros no ano de 2020. E aí o que aconteceu? Que eu comecei a ler, e quando foi, acho que em junho, final de junho, eu li 12 livros. Então, a minha meta pro segundo semestre seriam ler mais 12, pelo menos, e aí eu fechei, então, o ano aí com 50 livros. Na verdade, eu li um pouco mais, eu vou explicar pra vocês, é só que eu não sei como fica a minha contagem com livros de contos, por exemplo, mas eu já vou explicar pra vocês, já vou mostrar e vou falando pra vocês. Então foi muito satisfatório pra mim. No ano de 2019 eu li 33, então ter lido 50, se eu tinha colocado uma meta de 12 livros, pra mim foi sensacional. Então vamos começar com as minhas leituras. Comecei o ano com uma releitura de Deixe a Neve Cair, né? Em dezembro de 2019 saiu o filme Deixe a Neve Cair e eu já tinha lido esse livro 2 vezes. Eu queria ler mais uma pra ficar bem fresco pra eu poder assistir o filme. E tipo assim, antes não tivesse lido, né? Porque se você leu e assistiu, você sabe que não tem nada a ver, que se eles tivessem mudado o nome dos personagens e o nome do filme, você poderia falar que são 2 filmes completamente diferentes. Eles trocaram casais, inverteram histórias, não ficou nada parecido com o livro, e isso foi muito frustrante. Por favor, eu quero que, se você leu e assistiu o filme, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo que eu preciso saber. E aí, pra esse livro aqui, eu dei 3,5. Comecei o ano meio assim e tal, o que eu fiz? Resolvi, né, me forçar a ler aqui com Procura-se um Marido. Eu acho que eu comecei a ler Procura-se um Marido lá pra fevereiro. Então eu fiquei muito tempo sem ler, até eu ler esse aqui. E também, assim, foi uma experiência bem mediana pra mim. As pessoas falavam muito bem desse livro, falavam muito bem da autora, então eu resolvi dar uma chance. E esse livro aqui é bem mediano, sabe, gente? Não é, pra mim não funcionou tão bem como pra outras pessoas. Então, mas foi uma experiência tranquila, sabe? Só não achei que correspondeu às expectativas que as pessoas colocaram e eu dei 3,5 pra esse livro. E aí eu já emendei uma leitura que pra mim foi incrível, me ajudou aí a caminhar pra sair da ressaca, né, que eu me encontrava, que foi o livro Ao Seu Lado, que é da Casey West. Eu falei no meu vídeo de favoritos que eu amei em 2019 ter lido O Namorado de Aluguel, então eu fui atrás de outros livros da Casey West. Então eu li aí Ao Seu Lado. E foi muito gostosinho, eu dei 4 pra esse livro. Gente, é um bom de um clichê. Se passa no ensino médio, com a menina que é meio que popularzinha e o cara que é tipo o excluído bad boy, assim. E aí uma noite eles acabam ficando presos dentro da escola e aí com isso eles acabam se conhecendo. E a menina descobre, tipo, todo o passado do garoto e os motivos dele ser quem ele é e... É incrível, é uma leitura muito gostosa, então uma indicação pra vocês aí. O que aconteceu logo em seguida? Bum! Tombo! Porque daí eu li o quê? O Garoto dos Meus Sonhos, que se você viu meu vídeo de decepções literárias de 2020, você viu que foi a minha maior decepção. Porque aqui a gente vai conhecer a Alice e o Max, eles são adolescentes do ensino médio. A Alice, ela sonha todas as noites com o Max, desde muito nova. Ela se muda de cidade e acaba indo estudar na mesma escola do Max. Só que, aparentemente, ele não conhece ela. Então, assim, a premissa é sensacional, mas o desenvolvimento do livro não foi bom. Foi bem frustrante, eu acabei dando 1 estrela. Foi a primeira vez que eu dei 1 estrela para um livro, porque pra mim foi muito frustrante. Logo em seguida, eu fiz uma leitura fantástica e li pela primeira vez Sophie Kinsella. Então eu li aqui O Segredo de Emma Corrigan, eu dei 4,5 para esse livro. Foi sensacional, foi uma leitura prazerosa. Eu li rápido, eu ri, eu me diverti, eu me encantei pelos protagonistas, porque aqui a gente vai conhecer a Emma e ela morre de medo de avião, então ela tá numa cidade a trabalho e ela acaba tendo que voltar de avião. E na volta tem uma turbulência e ela, com pânico de avião, com medo de morrer, ela acaba contando todos os segredos mais obscuros pro passageiro do lado dela. E aí fica tudo bem, ela volta pra vida dela até ela descobrir que o cara pra quem ela contou tudo, na verdade, é chefe dela, ele é o dono, cofundador da empresa onde ela trabalha. Então a gente vai ter um desenvolvimento bem bacana dos personagens. Ela é estabanada, é um chiquilite, é divertido.
foi incrível, então eu dei 4,5 pra esse livro. E aí eu, com sede ao pote, fui então querer o quê? Ler mais um livro de Sophie Kinsella, um dos livros mais famosos dela, se não o mais, né? Tem até filme, então aqui, Delírios de Consumo de Becky Bloom. Eu sou viciada no filme, então eu peguei os 3 primeiros dessa série aqui pra ler, e eu queria muito conhecer. Infelizmente esse livro aqui não atingiu as expectativas que eu tinha sobre ele. Eu tava esperando que fosse incrível, na verdade pra mim foi muito enrolado, tinha partes que eu ficava muito entediada, tinha horas que eu não via a hora de acabar esse livro aqui. Mas, no geral, foi bem ok, eu dei 3,5 pra esse livro aqui. Daí eu li o primeiro romance de época, de 2020, que se chama Uma Noite de Paixão, da Lisa Kleypas, li em e-book também. Foi uma indicação da Paula Alexandra e eu fui, assim, com muita expectativa. Aí eu inventei de ler uma resenha, e na resenha fazer uma crítica, e aí, conforme eu ia lendo, eu comecei a reparar nas críticas que essa pessoa tinha feito nessa resenha, e eu ficava tipo, é verdade, isso me fez não gostar tanto do livro, que tudo era resolvido, ai, tamo bravo, tamo feliz. Tudo era resolvido assim, foi bem frustrante, não me conectei com esse romance de época. Eu dei 3 estrelas pra esse livro. E aí a 8ª leitura do ano foi A Distância que Nos Separa, também da Casey West. E esse foi divertido, eu dei 4,5. É sensacional, porque aqui a gente vai conhecer a Cayman. Ela vive numa espécie de cidade pequena, ilha, não estou lembrada. E é mais ou menos uma Outer Banks, assim, dividida entre o lado rico e o lado pobre. Ela faz parte ali da classe pobre. Ela trabalha com a mãe dela, que é dona de uma loja de bonecas. E aí ela acaba conhecendo o Zayden, que é um garoto rico. E a mãe dela não gosta muito de se misturar com a galera rica, mas tem toda uma desenvoltura por trás aí. E é um romance leve, é um romance divertido. Sério, eu dei 4,5 pra esse livro, assim, deixou meu coração muito quentinho. Aí eu aproveitei a minha maré de sorte com romance que tava dando tudo certo e resolvi ler um livro que eu tava desesperada pra ler há muito, muito tempo, que é Teto para Dois. Todo mundo falou muito bem desse livro e eu não tinha muita ideia do que era, eu sabia só o básico, que vai ser um casal que vai dividir um apartamento com uma cama só que o rapaz dorme na parte do dia porque ele é enfermeiro, então ele sai na parte da noite, e ela que trabalha durante o dia, né, dorme durante a noite, e eles começam a conversar por post-it e tudo mais, só que aqui a gente vai ter um pezinho ali no relacionamento abusivo pra gente, né, acompanhar e tudo mais, e um desenvolvimento muito gostoso de um relacionamento muito doce, um casal, muito apaixonante, gente, é sério, eu dei 4,5, foi sensacional. Aí o que eu fiz? Resolvi dar outra chance pra Sophie Kinsella, porque não era possível que eu tivesse gostado tanto de Emma Corrigan e não tivesse gostado do primeiro. E aí eu resolvi ler, então, aqui Becky Bloom, Delírios de Consumo na Quinta Avenida. E foi um pouco mais do mesmo, assim, gente. Foi mais enrolada ainda, mas pelo menos aqui a gente teve um desfecho, com desfecho mesmo, né, com a Becky resolvendo os problemas dela, né, que ela é consumista. Então aqui a gente teve um desfecho bem redondinho, bem interessante. E eu quase entrei numa ressaca com esse livro aqui, o que salvou foram as 100 últimas páginas, que daí a história pegou, mas olha o tamanho do livro. É um livro de 460 páginas e aí, tipo assim, só as 100 últimas que, né, ficaram divertidas, então eu dei 3 estrelas pra esse livro. E aí, né, começou a Maré do Azar, né, que daí logo em seguida desse livro que eu dei 3 estrelas, eu resolvi ler aqui O Grande Gatsby. E aí eu dei 2 estrelas pra esse livro aqui. Eu tive uma série de problemas com ele, eu tava com muita expectativa por ser um clássico muito, muito bem falado. Eu fiquei com raiva quando eu terminei esse livro, primeiro que eu fiquei muito puta com o que acontece no final. E, enfim, eu tava com muita expectativa sobre ele. E eu não sei se é porque eu não tava no momento certo de ler esse livro. Eu quero daqui uns anos poder reler ele, se eu me recuperar do trauma, né? E depois de um tempo, depois que eu terminei de ler ele, passou uns dias, eu percebi que a culpa não era do livro mesmo, é só que não funcionou pra mim mesmo, e acontece. Então, eu terminei um livro de contos que eu tava meio que intercalando entre essas leituras aí. Eu terminei de ler aqui Um Ano Inesquecível, que são 4 contos dentro desse livro aqui, que são de autoras nacionais. Eu comprei mais por causa da Paula Pimenta, porque eu amo os livros dela. Pra mim, o melhor dos contos aqui foi o da Paula Pimenta, foi o meu favorito. Eu queria muito que ela escrevesse mais sobre a personagem que é a Mabel aqui, né? Inclusive inspirou o nome da filha dela. E eu gostei bastante, foi o meu favorito, mas eu gostei de todas as autoras, não tinha lido nada de nenhuma das 3. Mas no geral foi ok, eu dei 3,5 pro livro. E eu resolvi pegar um livro que eu achava que poderia me tirar da ressaca que eu tava afundando, né? E eu peguei aqui Um Cavalheiro a Bordo, da Julia Quinn. Foi sensacional, me ajudou a caminhar pra sair da ressaca. Foi bem leve, eu dei 4,5 pra esse livro aqui.
Dei 4,5. Aí eu li o livro que realmente me tirou da ressaca literária, que foi Mentira Perfeita, da Karina Ricci. E foi incrível, porque como eu falei pra vocês, o segundo livro que eu li no ano foi da Karina Ricci, não funcionou pra mim, então eu dei uma chance pra ela com esse livro aqui, eu simplesmente me encantei pela escrita dela, funcionou super, me tirou de uma ressaca literária, me apaixonei pelos personagens, muito bem desenvolvidos, o relacionamento deles é muito fofo, é gostoso de ler, e foi sensacional, foi aqui que eu me apaixonei pela autora e quis ler tudo que essa mulher já escreveu e continuei lendo, vou mostrar pra vocês aqui, eu dei 4,5. Aí então eu li uma das minhas melhores surpresas do ano de 2020, depois que eu li Mentira Perfeita eu quis dar um tempo um pouco assim de romance, ler uma coisa mais diferente. E aí eu resolvi pegar esse livro aqui que também é de uma autora nacional, que é a Fernanda de Castro Lima, e ele tem resenha aqui no canal. É um dos primeiros vídeos que eu gravei, então eu tô parecendo um robozinho, mas vou deixar aqui caso você queira dar uma olhadinha. Foi, assim, um dos melhores livros que eu li, gente, sem brincadeira, assim, na vida, né? Nem só no ano de 2020. É um livro que, assim, eu queria apagar da minha memória pra poder reler de novo, sem lembrar de nada mesmo. Que autora sensacional, eu quero ler tudo que essa mulher escreveu, eu quero ler até a lista de compras dela. Só com esse livro aqui eu me apaixonei muito por ela. Eu só consegui parar quando eu terminei e eu li ele em um dia. Então é um livro muito leve, fluido e cheio, assim, de ensinamentos mesmo, sabe? E no final tem uma carta também que vai fazer você chorar, então dá uma chance pra esse livro. Aí eu achei que tava bom, né? Já tinha dado tempo de romance o suficiente, né? Um livro só, então eu peguei mais Karina Ricci pra ler. E eu li Amor Sob Encomenda, que esse livro aqui tava parado, acho que desde 2019, eu tinha comprado ele em dezembro de 2019, então eu finalmente li esse livro aqui. E foi incrível, foi uma experiência, assim, maravilhosa. O casal protagonista aqui é muito divertido, a protagonista é o tipo de personagem que eu gosto de ler, que é forte, ponderada, tem voz. E vai criando mais voz conforme o livro vai passando, ela vai criando muito mais coragem. Então aqui a gente vai conhecer a Mel, ela é uma cerimonialista de casamentos, e ela tá apaixonada lá pelo namorado dela, e ela descobre que o namorado dela tava comprando uma aliança, ela já fica nervosa, porque na verdade ela não tá nos planos de casar, só que ela descobre que na verdade o namorado tava comprando pra outra, que na verdade ela é a outra, porque ele já tá com essa mulher há muitos anos, e aí, adivinha só, ela vai ter que organizar o casamento do ex dela, então a gente vai ver muita loucura, muito amor, muito romance, muita fofura, muito quero. Eu dei 4,5. E daí eu resolvi, né, dar uma chance pra essa série aclamadíssima, que inclusive vai virar filme da Netflix, né? Então eu li esses 3 livros, um atrás do outro, de A Mediadora. Então a gente tem aqui A Mediadora Terra das Sombras, A Mediadora o Arcano 9 e A Mediadora Reunião. Aqui a gente vai conhecer a Suzy, ela é uma mediadora, né? Ela pode ver os espíritos e ela ajuda eles a seguir pra luz e tudo mais, mas no caminho ela acaba se apaixonando aí por um fantasma. E eu li com tanta vontade de chegar no final pra descobrir como é que ela ia ficar com o fantasma, gente. E pra mim foi muito divertido. É um livro consideravelmente rápido. As 100 primeiras páginas são as que mais custam a passar, mas depois a história engrena e é sensacional. Então, eu dei 3 pro primeiro, 3 pro segundo, e até então esse aqui tinha sido meu favorito da série, 3,5 pra esse. Depois disso, eu resolvi ler um outro clássico, um clássico aclamadíssimo, que eu não sabia basicamente nada, só que é muito famoso, escrito por uma autora muito famosa, estou falando de Orgulho e Preconceito, escrito aqui por Jane Austen. Foi uma leitura, assim, bem fácil, bem diferente do que eu tava esperando, né? Aqui a gente meio que se apega ao personagem, a gente passa muita raiva, a gente fica com vontade de entrar no livro, esfregar a cara dos personagens nos faltos, principalmente da mãe da Elizabeth. No geral, a gente se apaixona, a gente torce pelo casal protagonista ficar junto, a gente ama o jeito que a Elizabeth lava a cara do Darcy, porque ele é todo, tipo, olha pra mim, eu sou muito rica, eu vou humilhar todo mundo, e a Elizabeth, tipo, querido, eu não, então eu amei muito e é real que a Jane Austen, ela tava realmente à frente do seu tempo. Eu quero muito ler outras coisas da Jane Austen. Daí eu resolvi que eu queria o quê? Terminar então aqui a série de A Mediadora, porque eu queria ver como que eles iam fazer pra protagonista ficar com o fantasma. E daí eu li então aqui A Mediadora A Hora Mais Sombria, A Mediadora Assombrado e A Mediadora Crepúsculo. Então aí eu dei 4, 3,5 e 4. Esse sexto aqui foi impossível largar depois de uma certa página. Eu falei assim, vou ler só um capítulo, aí eu vou dormir. Quando eu já tinha terminado o livro, eu fiquei até tarde lendo ele. E achei que o desfecho foi satisfatório. É claro que foi satisfatório, né, gente? Porque deu tudo certo no final, então pra mim foi divertido e eu não vejo a hora de ver o que a Netflix vai fazer, né?
A Netflix tá me frustrando ultimamente. Eu fui conhecer uma das fantasias mais famosas do mundo, né? Estou falando aqui de Harry Potter. Sou apaixonada pelos filmes desde criança e eu nunca tinha lido, então ter dado uma chance foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não vejo a hora de continuar essa série e foi fantástico. Então, assim, eu indico sim Harry Potter, apesar da autora ser uma... Não vamos entrar nesses detalhes, mas é isso. E aí eu dei 4,5 pra essa leitura, que foi incrível. E aí depois eu li, então, Anne de Green Gables. Tava enrolando aí também desde dezembro que eu tinha comprado esse livro. E foi fantástico, foi incrível, foi uma delícia. Não é muito parecido com a série, quer dizer, a essência da Anne tá lá, sabe? Eu penso na série como uma extensão desse universo. Então foi uma delícia, eu dei isso aqui e eu dei 4,5. Então, gente, aí como eu tava com o último livro da Sophie Kinsella, né, na minha prateleira, eu tava participando da Spring Read, né, então eu resolvi colocar o último livro que eu tinha dela pra ler logo, porque senão eu não ia ler nunca mais, e aí eu queria dar uma última chance pra ela. Então eu peguei as listas de casamento de Becky Bloom pra ler. Eu falei, talvez esse seja melhor, porque o que eu mais queria ver realmente nos livros era o relacionamento dela com o Luke, esse desenvolvimento e tudo mais. E nos dois primeiros é bem superficial. E aqui a gente vê um pouco mais dos dois interagindo. Então foi uma experiência bem mais agradável com esse terceiro livro aqui do que com os outros dois. Mas ainda assim, gente, nada demais. Eu acho que eu não vou dar continuidade nessa série, até porque os livros são bem carinhos. E pra esse livro aqui eu dei 4. O livro que eu li, se você assistiu o meu vídeo de favoritos do ano de 2020, você já vai saber, que é O Oráculo. Eu tive uma experiência fantástica com ele. É um livro de fantasia e é nacional, então foi uma experiência incrível. Eu tava há muito tempo sem ler esse tipo de fantasia com protagonista feminina, vamos liderar aqui uma revolução, sabe? Esse tipo de coisa eu não tava mais lendo, porque a minha última experiência tinha sido com a Rainha Vermelha e eu não tinha... Eu tô falando da série inteira, gente, que eu li. Então eu tava meio assim com o pé atrás, então ter lido esse livro aqui foi assim incrível, eu devorei, eu li ele muito rápido. O que tem no Kindle Unlimited, caso você queira ler, dá uma procuradinha. Eu amei muito a experiência com esse livro. Eu já emendei, né, o segundo livro, que é O Oráculo Despertar, e infelizmente foi muito frustrante pra mim. Nossa, ele não atendeu as minhas expectativas, mas eu tenho noção mesmo, assim, que foi uma coisa bem pessoal. Esse livro, assim, é bem questão de opinião mesmo. Então, por isso que eu falo, eu indico sim essa fantasia nacional para as pessoas lerem, sim, porque é um universo muito fantástico, a autora soube trabalhar muito bem aqui. Então, pro primeiro livro eu dei 4,5, mas pro segundo eu dei 3. Aí, eu tinha comprado um livro bem baratinho que tava na Amazon por R$ 9,90 e eu resolvi ler pra dar uma quebrada, porque eu vi que seria um livro bem mais rápido. Então eu li aqui O Diário Secreto de Lizzie Bennet, é um livro bem rapidinho aqui. Então vai ser uma espécie de Elizabeth Bennet contemporânea. A gente vai conhecer meio que se fosse uma versão de Orgulho e Preconceito, como se tivesse acontecido na atualidade. E eu gostei bastante de como as coisas aconteceram aqui. O desfecho é muito mais satisfatório. Gostei, acho que mais do Darcy dessa versão também. Então foi um livro bem divertido, bem gostoso, bem levinho, rápido de ler, e eu dei 4 estrelas. Então eu fui ler um e-book que entrou também para os meus favoritos aí de 2020, que tá disponível no Kindle Unlimited e é nacional também, chama Um Plano Quase Perfeito. Foi bem rápido, mas é muito engraçado, os personagens são cativantes, você sente química, você torce pra eles ficarem juntos. E é bem bacana de se ler, dá uma olhada na sinopse, dá uma chance. Eu dei 4,5 pra esse livro. Então, aí eu tive o meu primeiro contato com Sherlock Holmes. Eu li Um Estudo em Vermelho. E assim, o que acontece? O Estudo em Vermelho é dividido em 2 partes. E a primeira parte eu li super rápido, mas a segunda parte... E assim, apesar de ser uma história interessante, eu achei que foi muito embromeira, eu fiquei cansada de ler, ficou entediante, bem mais ou menos. Dei 3,5 pra este livro. E daí eu li Operação Quase Perfeita, que são das mesmas autoras de Um Plano Quase Perfeito. E aqui a gente vai conhecer, inclusive, o melhor amigo do Eduardo, que é do primeiro livro, e a irmã do Eduardo, né, do primeiro livro. Eles vão formar um casal ali. E é bem interessante, só que pra mim não superou o primeiro. Ainda assim é uma leitura que vale muito a pena. Eu dei 4 estrelas e tá disponível também no Kindle Unlimited. Então eu resolvi ler um conto de A Mediadora que se chama O Pedido.
É um conto bem curtinho. Foi bem gostoso de ler, gente. Eu curti, eu gostei bastante. Teve bastante interação do casal protagonista. Foi o que eu mais senti falta aí nos livros, então nesse conto foi bem interessante ver a relação deles com um destaque um pouco maior, sabe? E a trama também do conto foi bem interessante, bem desenvolvida e eu curti bastante. Eu dei, inclusive, 4,5 pra esse conto. Aí o próximo livro que eu li também foi no Kindle Unlimited, que se chama O Diário de Mr. Darcy, da Amanda Grande. Eu li esse livro com uma expectativa meio assim, porque ali a gente vai conhecer meio que as ocorrências de Orgulho e Preconceito pelo ponto de vista do Mr. Darcy, né? Só que quando uma autora não é dona daquele personagem, é meio difícil ela falar dele, porque a gente fica, será que ela vai entender o personagem da mesma maneira que a autora original? Mas eu achei que a Amanda fez um bom trabalho, ela acho que soube compreender bastante o Darcy, contar as coisas do ponto de vista dele, assim, ela soube trabalhar ele muito bem, então foi uma leitura muito satisfatória e eu dei 4 estrelas pra esse livro. E daí eu peguei pra ler, então, o segundo livro da série de Anne de Green Gables, então eu peguei Anne de Avonlea. Então aqui a gente vai acompanhar uma Anne mais velha, mais madura, mas ainda assim é a Anne. E é uma personagem deliciosa de ler, eu quero muito dar continuidade na série, não vejo a hora. E eu dei 4,5 pra esse livro. Então eu peguei pra ler aqui o segundo romance que vem nesse livro, que é O Sinal dos Quatro, que também foi uma experiência... Eu achei pior do que o primeiro ainda. Achei mais enrolado e achei o mistério meio... Então a experiência não tá sendo muito boa e com Sherlock Holmes não, ele não tá atendendo as expectativas que eu tinha sobre esse grande nome, né? Então pra esse segundo romance eu dei 2,5. Então se seguiu um dos maiores tombos do meu ano, que foi com A Bússola de Ouro. A expectativa que eu tinha em cima desse livro aqui era tremenda. Eu só ouço as pessoas falarem bem. Eu gosto do filme, apesar das pessoas não gostarem do filme. Então, tipo assim, eu tinha expectativa bem grande. Já que o filme é considerado ruim, então, o que seria o livro, né? Mas não foi uma experiência muito legal, não. Eu achei um livro bem enrolado. Tinha hora que eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu ficava confusa. Você tava vivo, você tava morto. Eu achei, assim, as cenas são muito descritivas, são muito cansativas. Mas ainda assim, eu quero terminar essa série. Porque eu quero ver qual que vai ser o desfecho que o autor escolheu, né? Tenho expectativa que eu ainda vá entender no final das contas. E eu dei 3,5 pra esse livro. Aí eu resolvi pegar outro nacional pra eu ler, que tava um tempinho comigo, que é Confidências de uma Ex-Popular, também de uma autora nacional, né, que eu já falei aqui. E foi um livro bem rapidinho de ler. No geral, é muito bem escrito, eu quero ler outras coisas da Rai Tavares. Eu gostei e eu dei 4 estrelas. Aí eu li um outro nacional no Kindle Unlimited, que é um chique lit que se chama A Velha Gata, do Apartamento 34. E entrou aí também pros meus favoritos de 2020. Eu li num dia também. Demorou um pouquinho, assim, pra eu chegar, assim, mas depois de uma certa página eu não conseguia parar. Eu ficava, vou ler mais um capítulo, e quando eu vi eu terminei. Foi até tarde pra ler esse livro. E a gente vai ter aí uma mulher de 30 anos que acabou de tomar um pé na bunda, e aí ela pede ajuda pro vizinho dela pra ela, tipo assim, conquistar o cara de novo. Mas gente, a gente já sabe o que vai acontecer, não deixa de ser perfeito. E o vizinho dela é muito fofinho, dá vontade de guardar no potinho. E eu dei 4,5. Então, eu resolvi dar mais atenção pra outra autora nacional, que seria a Karina Ricci. Eu resolvi ler Perdida porque a minha amiga começou a ler, e eu falei, vou ler junto com ela, né? A gente faz uma leiturinha meio conjunta ali. E foi, assim, uma experiência sensacional. Eu quero dar continuidade no resto aí da série também, quero conhecer mais dos outros personagens, mas esse aqui foi um dos melhores livros sem comparação. Então eu dei 4,5 pra esse livro aqui, foi sensacional. Essa experiência foi fantástica, eu amei muito esse livro, ele faz muito jus realmente ao nome dele. Aí eu resolvi dar mais uma chance pra série de A Bússola de Ouro, peguei A Faca Sutil, né, porque eu falei, vai que é o primeiro livro, mas infelizmente o segundo livro funcionou menos ainda. Aqui a gente teve muito mais ação, a entrada de um personagem novo, a entrada de um negócio novo. Apesar das coisas que estavam acontecendo aqui, eu achei um livro tão parado quanto o primeiro. Então eu não sei, assim, eu fiquei bem chateada, eu dei 3,5 pra esse livro também, mas vou ler o último, só preciso, assim, da inspiração divina, porque o último é, tipo, deste tamanho, entendeu? Aí eu peguei um livro que tava parado na minha estante desde 2018. Então eu peguei esse livro aqui, The Girl from Everywhere. Eu gosto muito de livros que estão relacionados aí, que são os livros náuticos, né, que vão se passar, assim, com barco pirata e tudo mais. E esse aqui tinha uma premissa muito bacana. Então aqui a gente vai conhecer a Nyx, e o pai dela é dono de uma embarcação, e eles dois têm um poder que é viajar no tempo. E não é, tipo, o nosso tempo, é qualquer tempo. Se eles tiverem um mapa,
exato, com uma data exata de um local, mesmo que ele seja fictício, eles conseguem viajar até lá. E eu achei essa premissa muito boa, mas o livro também é muito parado. Fica girando ali em torno de uma coisa só, e não resolve, e não acaba. Enfim. E ele é uma duologia, mas eu nem sei se eu vou continuar, porque infelizmente não funcionou, mas eu dei 3,5, assim. Eu achei a premissa bacana, eu só achei que faltou um pouco do desenvolvimento, que a autora ficou meio só naquela, entendeu? Aí, como eu falei pra vocês, eu tinha ficado um tempo lá afastada de fantasia, com protagonista feminina, vamos liderar uma revolução e tudo mais. E aí eu peguei esse livro aqui também, que tava encalhado aí desde 2018, desde 2019 esse aqui, inclusive o outro também é 2019, que eu falei 2002, mas é 2019. Que é The Keys of Deception. Eu tinha muito medo desse livro aqui, eu tinha muito medo de não gostar e tudo mais. Então, o que que aconteceu? Esse livro aqui, ele demora pra engrenar. Demora. Mas demora mesmo pra engrenar. Então, eu acho que eu só fui, tipo, começar a ler mesmo depois do plot twist, que eu realmente não tava esperando. Eu fui realmente tombada, né? Então, se você não sabe, aqui a gente vai conhecer a história da Lia, que tá prometida em casamento pra um príncipe do reino vizinho, porque são 3 reinos e, tipo assim, os vizinhos querem se juntar, né? Se casar pra ficar contra meio que o terceiro. Só que ela não quer casar com um cara que ela nem conhece, então ela foge. E nisso vai o príncipe com quem ela se casar atrás dela e o outro reino também manda um assassino. Então você lê esse livro aqui e vê a interação desses 3 personagens, mas você não sabe quem é o assassino, quem é o príncipe. E eu fui muito tombada. Então depois do plot fica muito bom, mas enquanto não tem o plot, você fica tipo, tá, e aí? Acontece alguma coisa, né? Mas como eu fiquei fissurada depois do plot twist, fiquei assim muito... Fiquei tão chocada que eu acabei dando 4,5 pra esse livro. Daí, né, nesse mês, que foi em novembro, eu consegui terminar a minha leitura, minha primeira experiência com Stephen King, que eu fiz meio que uma leitura coletiva que tava tendo no canal da Ju Cirqueira. Eu li metade em outubro e a outra metade em novembro. Eu achei que a experiência foi fantástica. São 6 partes, né? A primeira parte é muito enrolada mesmo, mas depois disso começa a ir. E aí depois fica num pico de vai, acontece coisa, não acontece coisa. Então tinha hora que eu lia muita vontade de ler e tinha horas que eu ficava tipo, tá. Mas eu achei que a experiência foi muito incrível. A narrativa do Stephen King não era o que eu tava esperando. É bem fluida. E a linguagem que ele usa também tem horas que você fica tipo, meu Deus do céu. Então eu quero muito dar chance pra ler outras coisas desse autor. Eu achei fantástico. Já tô com ideias aí, eu quero muito ler It e Joyland. Mas foi incrível e eu dei 4,5 pra esse livro aqui. Aí eu dei sequência na série de Perdida, né? E li Encontrada, da Karina Risse. E foi frustrante. Tipo assim, o livro não é ruim. De longe. Ele é muito, muito legal. Mas ele me irritou muitas partes, e como eu gostei muito de Perdida, eu fui com muita sede ao pote. Esse livro aqui não é tão bom quanto o primeiro, e na verdade eu ficava muito irritada na maior parte do tempo, tanto com a Sofia quanto com o Ian, porque o Ian tratava ela como um bibelô que poderia quebrar, não contava as coisas pra ela, tipo, ai meu Deus, eu não quero preocupá-la, só que tipo, eram coisas assim que tipo, ela precisava saber, sabe? Então era bem irritante, tinha hora. Mas, no geral, foi uma experiência bem legal. Eu tenho o vlog de leitura, também vai estar linkado aqui embaixo. A maioria dos livros aqui tem vlogs, porque eu vloguei durante maratonas. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, vão no meu canal, que tem playlist dos vlogs que eu já gravei pro canal. Então, no geral, foi legal, só não tão bom quanto o primeiro, por isso que me frustrou um pouco. Então, eu dei 4 estrelas. E então, eu, né, dei continuidade aí na saga Harry Potter com Harry Potter e a Câmara Secreta. Seguiu na mesma linha ali do primeiro, que demorou um pouquinho, assim, pra engrenar, mas depois que engrenou foi, assim, rapidão. Eu li, acho que esse livro aqui em 2 dias, 2 ou 3 dias. Ai, gente, eu tô amando, sério. Eu tô num momento, assim, que eu tô com um pouco da ressaca ainda de final de ano, depois de ter lido muito em outubro e tal. Então tá difícil, mas eu quero dar continuidade pra essa série, assim, o quanto antes. Então, pra esse livro aqui, eu dei 4,5. Então, né, a gente entra aqui em dezembro. E eu terminei essa leitura aqui, eu comecei ela em novembro, li 94 páginas e terminei ela em dezembro com as 90 páginas finais, que é O Sobrinho do Mago, o primeiro livro aí das Crônicas de Nárnia. É um livro bem difícil de ser lido, eu achei ele muito parado, mas eu li com a consciência de que o C.S. Lewis ele escreveu para quem já conhecia Nárnia, para entender como o universo foi todo formado. Mas assim, gente, não deixa de ser paradão, sabe? Não acontece muita coisa, não. Então, pra esse livro aqui, eu dei 3,5. Então, né, eu peguei e fiz a minha primeira leitura coletiva, que foi do primeiro livro dos Bridgertons, que é O Duque e Eu.
E foi sensacional, também tem vlog, vou deixar linkado aqui embaixo. Eu não tava esperando gostar tanto, eu tava numa ressaca literária, não consegui sair com esse livro, mas ainda assim consegui aproveitar bastante. Eu dei 4,5, porque foi muito, muito bom, né? Aí tirando aquela cena, né, a polêmica cena, que perdeu ali a meia estrela, mas eu achei que foi um livro muito bem escrito, os diálogos são divertidos, os irmãos, eles, nossa, são incríveis. Eu amei muito a relação familiar deles, a mãe deles é perfeita. Então foi sensacional. E aí, né, de penúltimo livro que eu li foi Como Sobreviver à Realeza. Eu tava precisando de alguma coisa mais leve, um romancinho adolescente ia me ajudar. Então eu peguei esse livro aqui que tinha acabado de chegar. E foi incrível, foi uma leitura muito prazerosa. Eu queria muito ler mais sobre esses casais aqui. Pra esse livro aqui eu dei 4,5, porque eu comecei a caminhar para sair da ressaca um pouco com esse livro aqui, e ele é rapidão de ler, e para quem tá na ressaca literária eu li em 3 dias, então foi ótimo, foi uma experiência muito gostosinha. Então, chegamos ao último livro, o livro que eu terminei exatamente no dia 31 de dezembro, que foi Um Conto de Natal. Eu comecei ele muito antes do Natal, mas demorei um pouquinho para engrenar. Eu não sei se eu aproveitei 100% dessa história, sabe? As pessoas falam muito bem. Acontece que o filme, né, Os Fantasmas de Scrooge, da Disney, é muito fiel. Então, enquanto eu lia isso aqui, eu imaginava certinho as cenas. Então, eu achei muito fiel e tudo mais. Então, talvez por isso que não me impressionou tanto. Então, talvez daqui 1 ou 2 anos eu releia esse livro, talvez com outra cabeça, com outras experiências e tudo mais, mas no geral foi uma leitura bem satisfatória. O Charles Dickens, ele conversa com o leitor, assim, e é um livro que, querendo ou não, passa uma mensagem muito bonita, né? E para esse livro eu dei 4 estrelas. E aí, gente, o que rola? É que eu esqueci de falar desse livro aqui. Como eu falei pra vocês, aqui tem 2 romances e 12 contos. Eu li os 2 romances e logo depois que eu terminei, em novembro de 63, eu li 6 dos 12 contos. E cada conto tem 25 páginas. Ou seja, eu li 150 páginas e eu não sei como fica a minha contagem nisso, né? Se eu adiciono uma leitura para cada conto, sei lá. Então foram 50 livros, né, contando com os 2 romances que estão aqui, mais 6 contos, né? Como a contagem fica, não faço ideia, mas foi isso, né? E aí continuou na mesma, né? Minha experiência com Sherlock Holmes não foi muito lá essas coisas, mas eu ainda quero dar continuidade, porque eu ainda tenho mais 3 livros aqui dentro do box, eu quero terminar. Então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Por favor, não esquece de deixar o like, de se inscrever caso não seja inscrito, me seguir no Instagram, comentar o que você quer ver por aqui, o que você achou do vídeo, se foi proveitoso pra você o ano de 2020, o que mais que eu posso trazer no ano de 2021 aqui pro canal que você ia gostar de assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.